Nesse vídeo, iremos falar sobre o livro Cabeça de Porco, um livro que relata e analisa a violência urbana originada do tráfico de drogas, com dados apresentados baseados em pesquisas, entrevistas e filmagens feitas por todo o Brasil. O livro Cabeça de Porco é um livro brasileiro lançado no ano de 2005. Seus gêneros são a filosofia e a sociologia. Foi escrito por 3 autores, sendo eles M.V. Bill, Celso Ataide e Luiz Eduardo Soares. Vamos começar falando do Alex Pereira Barbosa. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 3 de janeiro de 1974, mais conhecido pelo seu nome artístico M.V. Bill. Ele é um rapper, ator, escritor e ativista brasileiro. Algumas das obras que ele fez são Falcão, Meninos do Tráfico e Falcão, Mulheres e o Tráfico. O outro autor, chamado Celso Ataide, nasceu em Nilópolis em 28 de fevereiro de 1963. Ele é um produtor de eventos e ativista social brasileiro. É especializado em favelas e periferias. As suas obras são CUFA 10 anos, Álbum da Taça das Favelas e também, junto do M.V. Bill, ele fez o Falcão Meninos do Tráfico e o Falcão Mulheres do Tráfico. Para finalizar, o Luiz Eduardo Bento de Melo Soares. Ele nasceu em 12 de março de 1954, em Nova Friburgo. É um antropólogo, cientista político e escritor brasileiro. Ele é considerado um dos mais importantes especialistas em segurança pública do Brasil. Defende a legalização das drogas e também a unificação das polícias militar e civil e o fim do encarceramento em massa. As suas obras são Elite da Tropa, que deu origem ao filme Tropa de Elite, Legalidade Libertária, Justiça, Tudo ou Nada, Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte e Desmilitarizar, Segurança Pública e Direitos Humanos. O livro é carregado de aprendizado, principalmente para nós que moramos no interior e não temos tanto contato com o crime como nas grandes cidades, e também para pessoas que moram em grandes cidades, mas afastadas das periferias e favelas. O aprendizado que o livro traz é que mesmo a pessoa levando uma vida totalmente desvirtuada como traficante, eles ainda são humanos, o que muita gente acaba esquecendo, sendo algo muito triste. Com o livro, a minha ideia de que devemos salvar essas pessoas e não jogá-las em penitenciárias foi reforçada. O livro nos mostra que ao entrar para a vida do crime, a pessoa não deixa de ser humana, mesmo cometendo alguns atos horríveis. Isso só é consequência de tudo aquilo que o indivíduo vem passando desde a infância. O livro é repleto de cenas chocantes e algumas pesadas que nos deixam perplexos. Em uma dessas cenas, Bill está em um terraço entrevistando um adolescente, enquanto lá embaixo outros traficantes chegam e iniciam uma confusão. Então mandam Bill descer e executam um adolescente que ele acabou de conversar. O próprio M.V. Bill fica um pouco abalado com a situação, o que nos faz perceber que nessa condição a vida das pessoas se torna praticamente sem valor. Outra cena que nos toca é que ao ser entrevistado, um dos menores do tráfico começa a chorar e fala: "Não me filma chorando não". O livro, basicamente, é uma narrativa em primeira pessoa, e cada parte desse livro é escrito por um dos autores. O Bill e o Ataide, eles descrevem o que acontece quando eles vão visitar as favelas e as comunidades, como se fossem os bastidores do documentário que eles estavam gravando. Depois, o Luiz, ele reflete algumas partes com filosofia socióloga. Eu acho que é pra gente entender melhor essa realidade. O livro é bom, faz a gente refletir, porém achamos que em algumas partes fica meio repetitivo e monótono, o que deixa a leitura um pouco arrastada, pois o seu formato é sempre repetitivo. Eles visitam as favelas, sofrem algum tipo de represália, como alguma facção rival entrar na comunidade, ou até mesmo a própria polícia, e na sequência o sociólogo apresenta sua filosofia de acordo com alguns fatos narrados. Os diálogos são muito bons, por se tratar de algo fiel à realidade. Eles mantiveram essa fidelidade até nas falas, mantendo as gírias e as características regionais das falas dos entrevistados. O que eu acho bem legal e apoio bastante. Acho que assim o livro fica bem próximo à nossa realidade. O livro é bem crítico. Na minha concepção, ele dá voz aos meninos da periferia. As questões mostradas no livro são bastante significativas para a sociedade nos nossos tempos modernos, já que até hoje a gente ainda não conseguiu resolver esse problema, mesmo que o Estado tenha tentado diversas soluções,
Na minha opinião, essas soluções que eles tentam é uma solução errônea, porque essa guerra às drogas é uma guerra fadada ao fracasso, é uma guerra já perdida. O livro nos traz a reflexão de que a origem do problema não está no menino que segurou a arma, e sim em tudo que aconteceu e motivou para que ele chegasse nessa situação. Talvez um lar problemático, falta de condições básicas de vida, uma escola que não seduz, com um sistema de ensino falho que a gente tem no nosso país, infelizmente. Resumidamente, é um ótimo livro para pessoas que querem entender melhor a origem de problemas, como o crime organizado, ou até mesmo para aquelas pessoas que apoiam a pena de morte nesses casos, para que elas possam abrir suas mentes e entender melhor essa realidade, tendo uma outra perspectiva, podendo enxergar assim o lado de quem está nessa situação. Teve várias coisas que eram diferentes do Rio, por exemplo, mas não era isso que me intrigava, mas eram as semelhanças que mais me chamavam a atenção. O mesmo biotipo, o mesmo tipo de jovem, a realidade era parecida quando eu começava a conversar. Parecia que eu estava sempre conversando com a mesma pessoa, a estrutura familiar, mãe trabalha para fora na casa de família, pai alcoólatra ou falecido ou drogado, sabe, essas coisas. Eu conheci muitos jovens que tinham um potencial muito grande, que demonstraram uma inteligência natural que me impressionava. E assim, eu sofria, porque eu ficava imaginando se essas pessoas elas tivessem tido a oportunidade de seguirem outros caminhos. E isso foi o que mais me chamou a atenção.